Como eu disse, já havia dito semana passada, a, a nossa avaliação vai ser na quarta, tá? A partir das 6h30 da tarde. E aí, por favor, peço que vocês entrem aqui, deixem um oizinho, deixem um presente aqui para a gente fazer a chamada. Quem puder fazer a prova na hora, faz a prova conforme o pessoal for terminando. Eu vou recebendo aqui, vou tentando corrigir já e dando as notas, tá? As provas que ficarem para depois, eu dou as notas depois. Bom, hoje vamos encerrar o conteúdo dessa conteúdo da avaliação, né? O conteúdo dessa primeira parte. E eu dei uma pesquisada também em umas outras questões que podem ser interessantes, mais curiosidade, né? Como nós vamos falar sobre a fase menstrual do ciclo reprodutor feminino e como nós vamos falar do ato sexual feminino, então tinha umas outras questões referentes a hormônio, principalmente a parte comportamental, que eu acho legal abordar, tá? Dependendo até ir de contra algumas crenças populares que nós temos acerca do assunto, né? Que situação A, tal hormônio tem efeito, ou humor A, humor B, humor C, mentalidade, enfim. Vamos abordar isso hoje na nossa aula. Vamos começar a falar então do ciclo menstrual. Bom, ciclo endometrial, na verdade, né? Esse ciclo endometrial mensal e a fase de menstruação, ela passa por 3 partes. Quando eu falo de ciclo endometrial, eu falo o que acontece dentro do útero durante os 28 dias do mês do ciclo menstrual completo da mulher, tá? Enquanto nos ovários eu estou tendo o desenvolvimento do folículo primordial para que ele possa se formar um folículo maduro, ter a liberação do óvulo e depois ter a formação do corpo lúteo para liberar progesterona, estrogênio, aqui no útero também tem uma série de ações ocorrendo para preparar o ambiente para receber esse óvulo, pensando no ponto de vista biológico e reprodutivo apenas, para receber o óvulo já fecundado, tá? Então eu tenho a proliferação do endométrio feminino, que corresponde justamente a essa fase proliferativa, mudanças secretórias no endométrio, que corresponde à fase secretora, e descamação do endométrio, tá? O que é o endométrio, que está nessas 3 fases aqui que nós estamos vendo? É a parede interna do útero, tá? A parede interna do útero, para que eu possa ter um ambiente nutritivo o suficiente para o óvulo, para que o óvulo possa se desenvolver, no caso fecundado, ele possa virar um zigoto e possa desenvolver o feto, eu preciso de um ambiente nutritivo o suficiente para esse óvulo. Então a parede interna do útero, ela precisa ter irrigação sanguínea, ela precisa ter toda uma composição para poder levar nutrientes para que esse óvulo se desenvolva. Então vamos lá, vamos falar da primeira parte, que é a fase proliferativa ou a fase estrogênica, tá? E aqui, gente, essas 3 fases, elas vão começar imediatamente após o fim da menstruação. Só para a gente poder situar na linha temporal dos acontecimentos aí. Fase proliferativa. Ela acontece antes da ovulação, ela dura aproximadamente 11 dias, né? Nessa fase, as células do estroma, né?
as células epiteliais e os vasos sanguíneos vão se proliferar no endométrio 4 a 7 dias após a menstruação. Então, além da parede do músculo liso do meu útero, eu tenho uma outra camada epitelial de células que vão justamente fazer o desenvolvimento do meu endométrio para poder ter a nutrição do meu útero. Então eu tenho a parede composta de músculo liso do útero e na face interna dela eu tenho uma camada de tecido epitelial para poder receber o meu óvulo e passar pelas mudanças necessárias durante o ciclo menstrual. Então, falando dessa parede interna, as células do estroma, que são células epiteliais que vão secretar substâncias para o desenvolvimento do endotélio do meu útero. Células epiteliais e vasos sanguíneos, eles vão crescer na parede interna do meu útero 4 a 7 dias após a menstruação. Tá? Então eu vou ter a formação de novos vasos e a formação de mais células epiteliais na parede interna do meu útero. Depois dessa proliferação celular, deixa eu subir a cadeira no máximo aqui. Depois dessa proliferação celular, a espessura do endométrio aumenta, tá? Então, o lado interno do meu útero estava bem fininho, eu comecei a ter a proliferação de células epiteliais, a proliferação de vasos sanguíneos, e aí essa parede, ela aumentou. Ela aumenta de espessura. Nessa parede, eu vou ter a liberação de muco do útero para o canal cervical, para poder guiar o espermatozoide até o útero. Então, da saída do útero até o comecinho da vagina, eu vou ter a liberação de muco, para que esse muco facilite o meu espermatozoide deslizar e chegar até o útero. O espermatozoide sozinho, na vagina, ele vai ter dificuldade de chegar até o útero. Então, esse muco é liberado do útero para a vagina para que o espermatozoide chegue até lá. Depois da minha fase proliferativa, ou fase estrogênica, eu chamo de fase estrogênica porque essa proliferação celular que faz a espessura do endométrio aumentar é influenciada por ação do estrogênio. Na fase secretora, né, ou a fase progestacional, com a atuação da progesterona, eu vou ter a secreção de mais estrogênio e de progesterona, tá? E aí eu vou ter, na região que proliferou o endométrio, eu vou ter um inchaço, eu vou ter um aumento do líquido nessas células e a parede do meu endométrio aumenta mais ainda de espessura, tá? O aporte sanguíneo e o depósito de nutrientes, principalmente glicose, principalmente lipídios, aumenta nas células estromais para quando o óvulo for depositado, para que eu possa fazer a nutrição correta desse óvulo, tá? Então, na fase secretora, por ação do estrogênio e da progesterona, eu tenho um aumento ainda maior da parede interna do meu endotélio no útero, aumento o aporte sanguíneo e o número de células estromais para poder levar mais nutriente, principalmente, além de oxigênio, levar mais glicose e levar mais gordura para essa região. Nessa fase progestacional, essa fase ela acontece por até 12 dias depois da fase proliferativa. Nessa fase, o óvulo já está pronto lá no ovário, ele já é liberado pela tuba uterina e ele entra na cavidade uterina, de 3 a 4 dias após a ovulação. É esse o tempo que o óvulo demora. Depois que 14 dias depois da menstruação, tem uma formação de um óvulo maduro e ele é liberado
na tuba uterina. Ele demora de 3 a 4 dias para sair da tuba uterina e entrar no útero, propriamente dito. Aí depois ele fica no útero de 7 a 9 dias aproximadamente, tá? E ele vai ser nutrido pelas secreções uterinas, ou leite uterino, que é um muco produzido dentro pelo endotélio, com nutrientes para a nutrição da minha célula, do meu óvulo. Além disso, o óvulo, além dos nutrientes que a corrente sanguínea e as células estromais liberam para o óvulo, a própria célula, óvulo, começa a degradar a parede do endométrio para retirar nutrientes da parede do endométrio e para poder se nutrir, tá? Se eu tiver já um embrião implantado, ou seja, se o óvulo já tiver sido fecundado por um espermatozoide, aí essa degradação da parede do endométrio vai ser maior. Peraí, pessoal. Admitindo a Sara Gomes. Vou já colocar aqui a Sara aqui no chat. Pronto. Aí, se o óvulo já tiver sido fecundado e for depositado no útero, esse óvulo vai começar a degradar a parede do endométrio para retirar dali mais nutrientes ainda para ele poder se manter, tá? Quanto mais o óvulo se desenvolve, mais nutrientes ele precisa retirar do endométrio para poder se manter. Aí, posteriormente, se a gravidez evolui, aí eu tenho o desenvolvimento do cordão umbilical, eu tenho o desenvolvimento de circulações acessórias para poder mandar mais nutriente pro feto. Mas aqui agora, a gente ainda não vai falar desse assunto. Esse assunto acho que vocês vão aprender com o Sartorão, em fundamentos em uroginecologia. Acho que vocês vão aprender com o Sartorão. Aqui a gente ainda para, a gente para na fecundação, tá? Então, se o óvulo não for fecundado, a própria parede do endométrio faz a nutrição desse óvulo. Se o óvulo for fecundado, ele vai começar a degradar a parede do endométrio, além da nutrição que o endométrio já oferece, para ele poder se desenvolver mais ainda. Agora, se o óvulo não for fertilizado, e é isso que vai acontecer aproximadamente 390 vezes, 395 vezes numa mulher durante o ciclo fértil da vida dela, se o óvulo não é fecundado, não é fertilizado, em até 2 dias antes do fim do ciclo mensal, então a mulher tem 28 dias de ciclo menstrual. Da formação, dos 14 primeiros dias quando forma o óvulo, até os outros 14 dias que o óvulo permanece no útero. Se até 2 dias antes de dar o 28º dia, esse óvulo não for fertilizado, o corpo lúteo lá no ovário começa a se degradar, eu começo a liberar menos progesterona e estrogênio, e a progesterona e o estrogênio são os hormônios que estão fazendo a nutrição da parede do endométrio, tá? Com a falta desses hormônios, a parede do meu endométrio começa a sofrer vasoespasmo, tá? A parede dos vasos sanguíneos começa a superdilatar e a supercontrair, dilatar, contrair, dilatar, contrair. E aí a parede do meu endométrio que eu formei, que ela cresceu de tamanho, começa a sofrer necrose. Aquelas células começam a morrer e começam a ser liberadas no meu útero. E aí o útero, como nós popularmente conhecemos, começa a descamar, tá? Começa a descamar. O endométrio começa a se separar da parede do útero. E aí eu começo a ter áreas hemorrágicas, tá? É por isso que tem sangue na menstruação, mas a menstruação não é feita só de sangue. Tem sangue na menstruação porque, como nós vimos aqui atrás, na fase proliferativa e na fase secretora, eu tenho o aumento e a presença do número de vasos
no meu endotélio, na parte interna do endométrio, no caso a parte interna do meu útero. Se eu começo a descamar esse endométrio, eu começo também a lesionar as, os capilares sanguíneos que eu formei nesse vaso, os pequenos vasos sanguíneos que eu formei no útero, e aí é daí que começa a sair sangue, tá? E aí, toda a camada superficial do endométrio presente na parede do útero, ela se descama até 48 horas após o início da menstruação. Então, que a menstruação dure 2, 4, 5, 7 dias, em média, dura 48 horas para poder rolar toda a descamação do endotélio. Para que eu possa ter a retirada daquele endotélio antigo e começar um novo ciclo menstrual, começar uma nova fase proliferativa, tá? Na menstruação, eu vou ter a liberação de aproximadamente 45 ml de líquido, de sangue, e 35 ml de líquido seroso, tá? O líquido seroso vai conter a mucosa formada no útero que era utilizada para a nutrição do óvulo e vai conter também o endométrio descamado, tá? A menstruação, como vocês já devem bem saber, ela não coagula. Então eu tenho a liberação, porque eu tenho, dentre outras substâncias liberadas, eu tenho a fibrinolizina aqui. Também tenho a liberação de leucócitos, né, de células de defesa, junto ao endométrio descamado, que é o que eu chamo de leucorreia. E o que gera a dor da, da menstruação não, o que gera a dor antes e durante a descamação do útero é uma substância chamada prostaglandinas, tá? Essa substância, ela é liberada quando o útero começa a ser descamado e ela estimula contrações na parede interna do útero, justamente para liberar o, o endométrio antigo para que eu possa ter a formação de uma nova camada de endométrio. Tá? Então é por isso que dói pra caramba. Dói pra caramba porque o útero está fazendo contração e essa contração acontece para que eu possa eliminar o material descamado da parede do útero. A perda de sangue menstrual, ela acaba em média, e aí varia de pessoa para pessoa, até 7 dias após o início da menstruação. E ela termina porque eu começo a ter reconstituição da minha camada endometrial, e aí eu vou ter a formação de um novo ciclo menstrual. Vou ter uma nova fase proliferativa, uma nova fase secretora e depois uma nova fase menstrual. Tá? É dessa forma que acontece todo o ciclo menstrual. Antes nós estávamos vendo os primeiros 14 dias do ponto de vista dos ovários para a formação do óvulo. Agora nós estamos vendo o que acontece no útero o mês todo. O mês todo. E aí, claro, tudo se renova. Terminada essa fase de ciclo endometrial do útero, eu tenho uma nova fase endometrial, uma nova proliferação de endométrio para começar o ciclo novamente, para receber outro óvulo e manter o ambiente adequado para a nutrição desse óvulo. Beleza? Eu acho que tem videozinho. Eu acho que tem videozinho aqui. Deixa eu só dar uma procurada. Tá? E aí começa o vídeo como? O vídeo começa justamente mostrando aqui, ó. Dá pra gente perceber bem aqui, ó. Mostrando a função do hipotálamo, da hipófise anterior, estimulada aqui em cima pelo hipotálamo. O hipotálamo libera hormônio gonadotrópico sobre a hipófise.
E aí a face anterior da minha hipófise, a minha adenohipófise, vai secretar os hormônios folículo estimulante e luteinizante, ou mais especificamente, FSH e LH. Tá? O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante vai primeiramente até o ovário, para que eu possa ter o desenvolvimento do meu óvulo, para que o ovário também possa produzir possa produzir o corpo lúteo, para eu também poder produzir a progesterona e o estrogênio, tá? Então ele vai falar primeiro da ação do hormônio folículo estimulante, depois do hormônio luteinizante. Deixa eu só dar uma avançada aqui, galera. Ó, conforme eu vou tendo... Opa, deixa eu voltar aqui para trás. Conforme eu vou tendo a secreção hormonal, o meu folículo primordial, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo até se tornar um folículo maduro. Quando ele se torna um folículo maduro, ele libera o óvulo nas trompas uterinas e também libera uma grande quantidade de estrogênio e progesterona que ele tinha armazenado dentro dele anteriormente, tá? Bom, nós vamos observar então aqui, ó, essa bola gigante aqui é o meu ovário, o óvulo foi liberado e vai para as trompas uterinas, tá? Aqui dentro, a teca, aquela membrana que sobra do folículo maduro, vai dar origem ao corpo lúteo e vai começar a secretar estrogênio e progesterona. Ó, aqui é o meu... Ó, ali o óvulo viajou pela trompa e aqui, ó, eu tenho dentro do ovário o corpo lúteo formado. Esse corpo lúteo, ele vai ser responsável pela secreção de progesterona e de estrogênio, tá? A progesterona e o estrogênio sai aqui do ovário e vai agir dentro do útero, mais especificamente aqui, ó, na parede do endométrio. Aquela parede, a parte interna que eu falei que é quem contrai e relaxa, é a parte de músculo liso. Essa aqui é a parte que contrai e relaxa durante o parto e que contrai também durante a escamação do útero. O endométrio, ele se desenvolve aqui dentro, ó. Ele vai se desenvolver aqui dentro, para poder ter a nutrição do útero. Então, depois do último ciclo menstrual, assim que o ciclo menstrual termina, aqui eu vou ter uma linha do tempo em dia, aqui no meu, em dias, né, no meu eixo X. E conforme os dias vão passando, vamos percebendo aqui, ó, que a parede do meu endométrio vai se desenvolvendo, ela vai crescendo e vai se proliferando, tá? Então, após a menstruação, eu cesso o sangramento, né? Interrompe porque eu tenho a regeneração do endométrio. Esse endométrio está na minha fase proliferativa, eu tenho crescimento de células epiteliais, de estroma e de vasos sanguíneos para levar muco para a camada interna do útero e a fase final ali da vagina para ajudar o espermatozoide a chegar até o útero. E principalmente eu tenho a liberação de sangue e a liberação de outros nutrientes, como lipídio, glicogênio, seja no muco uterino, ou seja, dos vasos sanguíneos, novos vasos sanguíneos formados aqui, ó. Esses vasos grandões aqui, ó, é tudo vaso sanguíneo. Que vão levar oxigênio e vão levar outros nutrientes para o meu útero. Aí, beleza. Assim que ocorre a ovulação, eu interrompo a fase proliferativa e inicio a próxima fase, né, que é a fase secretória. Peraí, deixa eu só... Aqui tá usando um termo diferente, só para não
falar besteira para vocês. Fase secretória. Aparece em inglês e embanando na cabeça da gente. A fase secretora, que é a fase que eu vou ter ação da progesterona, aonde eu vou aumentar o tamanho do meu endométrio, tá? O endométrio ele vai aumentar o tamanho com mais vasos sanguíneos e com mais líquido uterino durante essa fase. Eu vou aumentar a quantidade de nutrientes presentes no endométrio. E é essa fase que eu vou ter o depósito do óvulo nessa região, tá? Se o óvulo estiver fecundado e ele chegar nessa fase, na fase secretora, o óvulo vai receber os nutrientes dos vasos sanguíneos, né, do útero como um todo, e ele vai começar a degradar o meu endométrio novo formato, o endométrio que eu formei aqui novo, tá? Se o óvulo não for fecundado até 2 dias antes do fim do meu período, do meu ciclo, começa a rolar o quê? Começa a rolar a descamação do meu útero, começa a rolar a morte de células que compõem o endométrio, tá? Consequentemente, essas células começam a se descamar, começam a se separar da parede do meu endométrio. Eu tenho a lesão desses vasos sanguíneos que eu formei aqui anteriormente. Esses vasos sanguíneos começam a se lesionar, então além dessas células eu começo a liberar também pequenas quantidades de sangue. Por que isso está acontecendo? Se nós voltarmos lá nos ovários, quem estava nutrindo o meu endométrio era a progesterona e o estrogênio, tá? Como o corpo lúteo ele vai se degradando ao final depois da ovulação, ele é formado e vai se degradando até se juntar novamente ao tecido dos ovários, eu também paro de secretar progesterona e estrogênio. E aí eu paro de liberar a progesterona e o estrogênio que estavam nutrindo esse tecido, eu começo a ter descamação das células do endométrio, liberação de sangue e entro na fase menstrual. Aí rola a menstruação, eu tenho a liberação desse material residual do meu endométrio e posteriormente a liberação desse material residual, eu inicio uma nova fase proliferativa aqui no começo, tá? Como todas vocês bem sabem, mês após mês, a cada 28 dias, e tudo vai se renovando, beleza? Nós vimos o que acontece durante o ciclo menstrual, durante os 28 dias, 14 primeiros da formação do óvulo, depois o óvulo passa mais 14 dias no útero, e todos os 28 dias o que acontece com o útero durante o mês. Tá? Esse é um ciclo que acontece todo mês, todo mês com a maioria das mulheres, e acontece em torno de 400 vezes durante toda a vida útil da mulher. Em torno de 400 vezes. A gente coloca, por exemplo, sei lá, se a pessoa começa a ter a primeira menstruação com 13 anos e, sei lá, a menopausa vai acontecer ali por volta dos 45 anos, mais ou menos, são 32 anos tendo esse ciclo regular. Supondo que uma pessoa tem um ciclo regular, mês após mês, um ano são 12, 10 anos são 120, 32 são 360, quase 400 mesmo. Então, a mulher ela vai ter aproximadamente 400 ciclos menstruais ao longo da vida. Puberdade é o início o início considerado o início da fase adulta na mulher, e ela é caracterizada pela secreção dos hormônios gonadotrópicos, tá? No caso, os hormônios folículo estimulante e luteinizante, tá? A liberação desses hormônios começa por volta dos 8 anos de idade, e aí até rolar a primeira menstruação,
ela vai rolar em média por volta dos 13 anos de idade. Como eu falei em aulas anteriores, podendo variar de 11 a 16 anos, considerando períodos normais, de mulher para mulher, tá? Então, a partir dos 8, eu tenho a liberação do hormônio folículo estimulante luteinizante para preparar o sistema reprodutor feminino para, aos 12, 13 anos de idade, ter a primeira menstruação e a partir dali começar a ter um ciclo menstrual regular até 40 e tantos anos de idade, tá? Então, puberdade é o início dessa fase adulta, tá? E na mulher começa um pouco mais cedo, quer dizer, mulher nos homens, né? Mas ela acontece de maneira mais intensa, um pouco mais cedo. E a menarca é o nome que nós damos à primeira menstruação. Então, quando a menina tem a primeira menstruação entre 12 a 13 anos de idade, que eu particularmente não sei se eu chamo de criança ou de adolescente pela idade especificamente. Eu vou precisar ler a legislação para ver do que ela trata. Eu não sei se com 12 anos é criança ou se é adolescente. De verdade, eu não sei. Com 8 anos eu sei que é criança, com certeza. Mas com 12 anos eu já tenho essa dúvida. Mas enfim. Quando a pessoa tem a primeira menstruação, essa primeira menstruação nós chamamos de menarca. E aí, galera, esse ciclo reprodutivo, ele não dura toda a vida da mulher. Ele tem um final em algum momento, tá? E esse final é chamado de menopausa, tá? E aí eu vou fazer uma troca aqui, que aqui eu acabei expressando mal o nome que eu coloquei. Não é ciclo sexual, é ciclo reprodutivo, tá? Eu tinha colocado sexual, se alguém anotou, por favor, faz a correção aí. Ciclo reprodutivo feminino cessa e a secreção hormonal ela é reduzida drasticamente, tá? Como eu falei anteriormente, a puberdade ela começa por ação dos hormônios luteinizante e folículo estimulante, tá? Quando a mulher chega por volta dos 45 anos de idade, mais ou menos, ocorre um esgotamento da produção folicular pelos ovários, tá? Então, em torno de 400 óvulos são produzidos e secretados durante toda a vida. E aí, quando dá esses 400 óvulos, ela para de produzir folículo, consequentemente, ela vai parar de produzir corpo lúteo, e aí ela vai ter a redução dos hormônios estrogênio e progesterona. Como nós vimos em aulas anteriores, os hormônios estrogênio e progesterona têm ação fundamental na manutenção do funcionamento do sistema reprodutor feminino e também na manutenção de outros sistemas, sistema ósseo, sanguíneo, manutenção do tecido epitelial da nossa pele. Diversos pontos do organismo feminino são afetados pela redução da produção de estrogênio e de progesterona, tá? Vamos lembrar também que a secreção dos hormônios gonadotrópicos, luteinizante e folículo estimulante, ela ocorre por feedback positivo. Então, a menos que o estrogênio e a progesterona e a inibina sejam secretadas para interromper a secreção desses dois hormônios, enquanto eu não tiver inibina, estrogênio e progesterona produzidos pelo corpo lúteo, a hipófise vai estar liberando hormônio luteinizante, folículo estimulante à torta direito, como se não houvesse amanhã, tá? E aí a menopausa, como principal característica, vai gerar, por alterações na homeostase feminina, por alterações no fluxo sanguíneo, na regulação de temperatura, por alterações no controle da quantidade de cálcio sanguíneo, sensação de calor, vermelhidão
na pele, sensação de dispneia. Claro que tudo isso gera, essas respostas fisiológicas geram mal-estar, geram desarranjo na homeostase, e com desarranjo na homeostase eu tenho irritabilidade, fadiga muscular, a pessoa passa a se sentir mais cansada, ansiedade, mudanças no humor e diminuição na resistência do tecido ósseo. Tá? Então eu tenho uma série de alterações na homeostase feminina pela ausência do estrogênio e da progesterona, e essas alterações prejudicam o funcionamento de alguns sistemas, e o primeiro que sente essa dificuldade são os ossos, tá? Tanto que boa parte das mulheres, boa parte dos pacientes que têm osteoporose, tá? Que é uma doença que gera enfraquecimento no tecido ósseo, esmagadora maioria são mulheres. São mulheres, tá? E são mulheres porque os hormônios que mais contribuem para a manutenção da força do tecido ósseo param de ser secretados. E agora nós entramos no ato sexual feminino, mas antes de falar do ato sexual feminino, com relação à puberdade menarca e menopausa, alguém quer fazer alguma pergunta ou alguém tem alguma dúvida? Professor, queria saber se você sabe me falar por que geralmente tem um intervalo maior entre a primeira e a segunda menstruação? Muito provavelmente é pela ação do estrogênio e da progesterona, tá? Para que eu possa... A formação do folículo primordial em folículo maduro não depende tanto da ação desses hormônios, mas a nutrição, o desenvolvimento do endométrio, parede interna do útero, e a manutenção do endométrio depende essencialmente de estrogênio e progesterona. E o estrogênio e a progesterona, ela não cessa a secreção com o fim da menstruação, tá? Eu tenho um pico de secreção durante o desenvolvimento endotelial, e depois eu tenho uma redução dessa produção quando eu estou formando o meu folículo, quando o meu folículo está se desenvolvendo. Mas em todo esse período eu tenho ação de estrogênio e progesterona. Como a primeira menstruação ela vai ter uma produção significativa de estrogênio e progesterona, mas não é ainda a maior produção da vida da mulher, e o corpo depende de adaptações para manter um ciclo menstrual regular, possivelmente da primeira para a segunda menstruação pode ter essa demora, porque eu ainda não tenho estrogênio e progesterona o suficiente para que eu possa todo mês manter uma rotina de desenvolvimento endotelial. Entendi, obrigada. Imagina. O que mais, pessoal? Ó, aqui informação em tempo real na nossa aula. Rebeca, professor, de acordo com o ECA, até os 12 anos incompletos é criança. A partir dos 12 anos completos já é adolescente. Tá certo. Então, até 11 anos e 11 meses aproximadamente criança, completou 12 anos, já é adolescente. Beleza, então. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado de verdade. Eu sei que a adolescência começa nessa fase, e a adolescência toda, isso eu achei meio absurdo, ela vai, dependendo das correntes teóricas, até os 25 anos de idade, aproximadamente. Eu achei que parava ali com 20, 21 anos, enfim. Mas tem uma fase que você é adolescente, e tem uma fase que é o que em inglês chama de young adult, o jovem adulto, né? E aí essa fase de jovem adulto, dependendo da corrente teórica que você estiver estudando, dos 20 aos 25 é considerada adolescência ainda, né?
Tem alguns estudiosos que consideram a fase adulta depois dos 25. Dos 25 em diante, no caso. Mas Bárbara, a parte da infância, eu sinceramente, ainda bem que você olhou no ECA para poder. E agradeço, Rebeca, porque essa informação não tinha mesmo. Vamos falar do ato sexual feminino. Falamos do ato sexual masculino, vamos falar do ato sexual feminino. Mas antes, na nossa programação, eu separei, galera, algumas curiosidadezinhas aqui para que nós possamos complementar esse assunto, na verdade, tá? Eu achei que alguém iria perguntar se o humor ele é algum tipo de resposta proveniente da ação dos hormônios, tá? Como eu falei anteriormente, a questão da menstruação em si é muito carregada de preconceitos, né? E muitas das alterações de humor que podem acontecer não acontecem especificamente por causa da secreção hormonal, mas sim porque a pessoa está passando por dor e alguns desarranjos na homeostase que vão gerar incômodo, né? E aí a pessoa expressa de várias formas. Mas eu fui atrás de saber a ação dos hormônios no nosso corpo como um todo, tá? E aí, para eu não ficar chato pra caramba mandando artigo científico, tudo, mandar um negócio um pouco mais fácil pra gente ler, informação de qualidade, eu vou colocar aqui no chat links das reportagens que eu encontrei, informações mais acessíveis, né, para facilitar o nosso entendimento. Mas vamos lá. A testosterona no homem, o excesso de testosterona pode gerar, mediante alguns estudos, pode gerar resposta agressiva e pode gerar também um efeito psicológico de querer expressar de alguma forma dominância. Tá? Então, algumas respostas nos homens de alteração de humor podem vir decorrentes do excesso de testosterona, e aí a pessoa pode ficar um pouco mais agressiva e pode, né, no instinto mais primordial, ter uma resposta ou, enfim, se sentir um pouco mais dominante dependendo do ambiente, tá? Mas, enfim, aqui nós estamos falando de pontos específicos na vida ou pessoas que efetivamente vão tomar algum tipo de anabolizante e vai conter testosterona ali dentro. O cortisol é o hormônio que está ligado à nossa fase de estresse, como a gente já falou do eixo HPA. Ele é secretado em situações que eu preciso fazer atividade física, e ele também vai ser secretado em situações que eu estou com grande estresse psicológico. Então, quando nós estamos estressados por estar fazendo uma prova, estar assistindo uma aula, estar fazendo um trabalho, ou, enfim, qualquer situação estressante, eu tenho a liberação de cortisol e o cortisol contribui para aumentar esse estresse. Durante a nossa sensação de prazer, eu tenho a secreção de alguns hormônios, dentre eles dopamina e serotonina, que dão sensação de felicidade, sensação de bem-estar. Então, quando nós fazemos sexo, quando nós bebemos, quando nós comemos uma comida muito gostosa, quando nós estamos com família, todas as situações que nos geram sensação de prazer, eu vou ter a liberação no cérebro de dopamina e serotonina. E essas substâncias liberadas no meu cérebro podem sim afetar o meu humor para melhor. Tá? Podem fazer com que eu fique bem comigo mesmo. A melatonina é uma substância liberada para que eu tenha sono. Liberada durante o meu sono. Tá? Então, quando nós vamos dormir,
eu tenho a minha glândula pineal lá dentro do meu cérebro produzindo melatonina. Essa melatonina vai ser liberada e vai dar a sensação de relaxamento no meu corpo e vai permitir que nós possamos dormir. Tá? A melatonina vai ser secretada em situações onde permaneça muito tempo ativo fisicamente, né? Ou mais especificamente depois que eu passo muito tempo acordado. E ela vai ser secretada por estímulo de ambientes escuros. Toda vez que nós estamos num ambiente escuro, mais escuro, os nossos olhos identificam esse ambiente escuro e estimula a produção de melatonina pela glândula pineal. Na presença da luz... Opa, cachorrinho! Professor, eu trabalho numa farmácia de manipulação e quando a gente manipula melatonina, a gente só pode manipular com o mínimo de luz possível, porque senão ela não funciona, ela não tem efeito nenhum. Ela desnatura. Então a gente só manipula ela no escuro. E aí, engraçado que quando a gente tá manipulando, a gente sente sono, assim, absurdo. Ah, sim, sim. Tem substâncias, não só a melatonina, mas, por exemplo, tem muita reação que a gente faz no laboratório, reação química, que tem que ser feita no escuro, porque a presença da luz desnatura a substância. E era o que eu ia falar. Situações, por exemplo, que eu tô com uma grande quantidade de luz na minha vista, inibe a produção de melatonina no meu cérebro. Né? E aí, quando eu tenho um ambiente mais escuro, eu estimulo a produção de melatonina. E, consequentemente, quando você está manipulando melatonina, no escuro, se você está manipulando ela no escuro, a sua própria glândula pineal já está produzindo uma quantidade de melatonina a partir da sono. Mas, de fato, se você manipula ela na luz, ela desnatura. Então, é por isso que quando nós temos influência de luz, estímulo visual da luz, a gente tem mais dificuldade de ter sono, porque a gente inibe a produção de melatonina. E quando eu estou em ambiente escuro, eu consigo ter sono com mais facilidade. E, curiosidade boba, ninguém perguntou para mim, mas é por isso que, por exemplo, o uso de tela, celular, tablet, notebook, tende a atrapalhar mais o nosso sono. Porque eu estou constantemente com um estímulo de brilho visual no meu rosto e isso atrapalha a minha produção de melatonina. A claridade que nós temos hoje no planeta, acesso à lâmpada, principalmente cor fria, estimula mais ainda, quer dizer, inibe mais ainda a produção de melatonina. Cores quentes, aquelas lâmpadas mais amareladas, mais avermelhadas, elas ajudam a contribuem para a produção de melatonina. Agora, a cor fria atrapalha bastante. Bom, além da melatonina, a noradrenalina também é liberada em situação de estresse. Tá? Então, quando eu estou estressado, eu tenho a liberação de cortisol e de noradrenalina, que é aí quando eu fico louco, mesmo puto da vida. E eu tenho também os hormônios que são liberados durante o sexo. Só que como nós vamos falar de ato sexual, a gente já contribui como um todo, tá? O que eu ia falar é que o estrogênio, a gente está falando dessa coisa da menstruação, mudança de humor, o estrogênio, tem estudos rolando sobre, ele pode contribuir para a memória, reduzir a ansiedade e reduzir depressão, a secreção de estrogênio, tá? Então, do ponto de vista biológico, faz muito mais sentido a mulher, quando ela está secretando grandes quantidades de estrogênio, ela, na verdade, ficar mais focada, ter uma melhor memória e, consequentemente, estar menos ansiosa, tá? Todas as questões de tensão que são geradas durante a menstruação, elas acontecem muito mais por ação do desarranjo da homeostase, né? Então eu tenho a minha secreção hormonal pode, por exemplo, atrapalhar a liberação de grelina e leptina, que são os hormônios que regulam a minha fome, pode atrapalhar o meu fluxo sanguíneo, pode atrapalhar não, mas muda a dinâmica da circulação sanguínea,
quando eu tenho, principalmente quando tá rolando a menstruação em si, a pessoa tem muita dor, e aí tem época que a dor tá mais forte, tem época que a dor tá mais fraca, mas enfim, o nosso cérebro reage de diferentes formas à dor. No quarto ano nós vamos conversar mais de maneira mais aprofundada sobre dor, tá? E a dor é foda, a dor gera efeitos psicológicos, além dos efeitos físicos, gera efeitos psicológicos muito fortes. Né? A dor, tanto que muitas linhas que tratam especificamente só dor, diversos tipos de dores, falam para tratar a parte física e também tratar a parte psicológica, que a parte psicológica afeta. Então, se eu fosse chutar, na menstruação, o problema maior de humor está muito mais em função da dor e do que acontece na descamação do endométrio do que propriamente por ação dos hormônios. Os hormônios estão gerando toda essa resposta no útero, mas eles não estão afetando o funcionamento nervoso cerebral. O estrogênio, na verdade, ele tende a otimizar o funcionamento cerebral da mulher. E com relação à resposta hormonal sexual, vamos falar aqui do ato sexual feminino, que aí depois nós já entramos tanto no masculino quanto no feminino. Quer dizer, o masculino a gente já falou, a gente complementa com a parte hormonal e endossa aqui o feminino. Tá? Ato sexual feminino. Diferente do homem, que tem a possibilidade de utilizar outras partes erógenas, de utilizar a parte psicológica, mas culturalmente, na maioria das vezes, concentra tudo na glande, mas não é nem no pênis todo, é só na glande, só na cabeça do pênis. A mulher, o ato sexual feminino é muito mais complexo. É muito mais complexo. Envolve a parte física e a parte psicológica. Então não basta só ter a vontade de fazer sexo, né? A resposta biológica para tal, a mulher também precisa estar psicologicamente equalizada para poder fazer o sexo. Se é que a gente pode falar assim, equalização psicológica com a equalização biológica, não sei se é correto esse termo, mas enfim, eu tenho que estar alinhado o psicológico e o fisiológico para poder realizar a atividade sexual. E aí, a mulher, por se conhecer muito mais e por se permitir explorar muito mais, utiliza muito mais zonas erógenas do que o homem. Aqui eu vou focar em torno do órgão genital. Então nós vamos falar de pubis, lábios maiores e menores da vagina, ânus, períneo, glúteos, coxas, seios, boca, cabelo, pé, o corpo inteiro. Claro que determinadas pessoas têm mais preferência por uma região, outras pessoas por outra, mas diferente do homem que não se permite tanto conhecer do ponto de vista cultural, a mulher se permite mais conhecer todo o corpo para utilizar essa excitação durante o sexo. E aí, beleza, o estímulo nervoso, ele é gerado pelas zonas erógenas e são transmitidos pela medula espinhal, né, pelas nossas costas, indo até o cérebro. E assim como acontece com os homens, esse estímulo sobe até o cérebro e o cérebro responde pelo sistema nervoso autônomo parasimpático para preparar os órgãos sexuais para o ato sexual, tá? Então aqui nessa primeira parte falamos dos estímulos físicos, biológicos, físicos, né, da mulher. Agora nós vamos falar dos elementos psíquicos. Como eu falei anteriormente, a mulher tem que estar equalizada na parte biológica, tem que estar afim do ponto de vista biológico e do ponto de vista psicológico para fazer sexo. Então, para que aconteça e para que tenha assim, um bom desempenho sexual, o psicológico tem que estar adaptado, a pessoa tem que estar afim. Há situações onde a pessoa se adapta e faz, entre aspas, um treino psicológico para que ela possa estar suficientemente excitada durante o sexo, também é necessária. O impulso psicológico, situações, fetiches, enfim, diferentes aspectos são necessários, podem ser treinados para
que durante o ato sexual a mulher possa se aproveitar desses recursos para estar excitada. Até porque, convenhamos, do ponto de vista fisiológico mesmo e psicológico, se a mulher depender do homem, estatisticamente falando, é muito mais difícil do homem saber e entender de cara como que ele faz para a mulher se excitar. A maioria das vezes o cara acaba se importando, sei lá, só com o pinto dele, né? Então, é muito mais fácil, por exemplo, outras mulheres conhecerem e saberem a prática sexual que a outra vai gostar. Ou então, sei lá, se o cara for um cara de boa, não for um cara babaca e se predispor a tirar um tempo pra pelo menos aprender onde é o clítoris, que a maioria da galera não sabe onde é o clítoris. A gente fala, galera, aqui eu, passei reto pra caralho, tô voltando. Um elemento fundamental na relação sexual, e aí eu tô falando com os caras especificamente agora, é o clítoris, que é uma parte pequenininha aqui na vagina, próximo um pouco acima da uretra, né? Que a galera passa direto, muitas vezes não sabe, não conhece, não sabe que existe, e acha que a excitação feminina está toda em cima da penetração, né? Tem estudos falando que há um ponto G, há uma parte interna na vagina que ela é estimulada, ela é erógena, mas ela é secundária, ela é acessória. O que gera a excitação sexual forte mesmo na mulher é o estímulo direto sobre o clítoris. Então saiba onde é o clítoris, falando com os caras, claro, da sua parceira, como ela gosta de ser estimulado, porque, tipo, cara, o sexo tá ali, não tá no que você tá fazendo com o pinto ou whatever. E a maioria dos homens não sabe onde é o clítoris, tá? Mesmo a galera que estuda na área da saúde, tipo, aprende quando chega na faculdade e depois acaba ignorando. Eu tinha mais alguma coisa pra falar. Pô, eu tinha mais alguma coisa pra falar, cara. Eu falei do clítoris. Passo. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu volto, tá? Mas, enfim, o ato sexual feminino, a parte principal acontece por estímulo no clítoris e o clímax feminino vai acontecer por estímulo no clítoris. Coisa que as mulheres sabem tranquilamente, largamente, mas os caras muitas vezes não sabem, então é bom a gente trocar essa ideia. E aí aquela coisa, quando... Oi. Você pode voltar no slide sobre os elementos psíquicos? Só pra mim tirar um print pra me anotar aqui, fazendo um favor? Obrigada. Foi? Aham. Obrigada. Imagina. E aí, galera, beleza. Eu tenho estímulos psicológicos, eu tenho estímulos físicos e psicológicos. Esses estímulos são levados até o cérebro e o cérebro responde pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai atuar aqui, ó, no introito vaginal, ou seja, na entrada da vagina, e sobre o clítoris, liberando também óxido nítrico e acetilcolina, aumentando o fluxo sanguíneo nessa região, tá? Então, nos pequenos lábios, no introito vaginal, na entrada para a parte interna da vagina, e no clítoris, eu tenho aumento do fluxo sanguíneo, eu tenho estímulo de contração dos músculos do quadril feminino, mas, acima de tudo, eu tenho estímulo, primeiro, contração, como eu falei, do tecido erétil, da vagina, mas, acima de tudo, eu tenho aumento do fluxo sanguíneo no clítoris e tenho ereção do clítoris, tá? Então, num mecanismo semelhante ao mecanismo da ereção peniana, a mulher tem também ereção no clítoris. Então, da mesma forma que o homem, conforme vai aumentando a excitação sexual, vai gerando ereção no pênis, a mulher também, conforme ela aumenta a excitação sexual,
ela vai gerando ereção no clítoris dela também. E ele fica elevado também. E quanto mais eu tenho estímulo direto sobre o clítoris, mais excitação sexual gera no cérebro, e aí mais próximo do clímax a mulher chega. Além disso, na parte interna da vagina, eu tenho a liberação de secreção. Como eu falei anteriormente, a boa parte, 90, 95% da lubrificação sexual feminina, da lubrificação sexual é feito pela vagina, é feito pelas mulheres. Então, natural que eu tenha a liberação de mucosa na parte interna da vagina. Então, liberação de mucosa na parte interna da vagina, aumento de fluxo sanguíneo na face externa do órgão vaginal, a ereção do clítoris, e aí, conforme vai rolando o ato sexual, a mulher se aproxima do orgasmo. Quando ocorre o orgasmo, eu vou falar da resposta fisiológica dos órgãos sexuais, depois eu vou para a parte hormonal. Durante o orgasmo, durante o clímax, o ponto máximo de excitação feminino, os músculos perineais, que são os músculos que ficam aqui, ó, na minha vagina, em torno do introito vaginal, os músculos perineais, eles se contraem ritmicamente, tá? E essa contração rítmica da vagina, ela é uma resposta biológica para conduzir o espermatozoide até o útero e depois para a tuba uterina. Tá? Então, durante o orgasmo feminino, eu vou ter contração da parede da vagina. Essa contração da parede da vagina, ela vai servir para conduzir o espermatozoide pelo útero até o óvulo. Tá? Durante o orgasmo, eu vou ter a liberação de dopamina, a liberação de endorfina, que são substâncias que vão dar a sensação de prazer e bem-estar no homem e na mulher. Na mulher, eu vou ter a liberação da ocitocina, que vai ser uma substância que vai promover contrações no útero, pensando em levar o espermatozoide até o óvulo. E a ocitocina também, galera, deixa eu só pegar a anotação que eu fiz aqui. A ocitocina, além de ser responsável pela contração da parede uterina, da vagina e do útero para levar o espermatozoide, ela é o hormônio que o pessoal chama love hormone, tá? É o hormônio, entre aspas, o hormônio do amor. A ocitocina, na mulher, gera um estado de bem-estar físico e bem-estar emocional. Então, durante o orgasmo, há um aumento da liberação de ocitocina, e isso influencia diretamente no humor da pessoa durante o orgasmo. A pessoa tende a ficar mais apaixonada, tende a ficar mais carinhosa com o parceiro ou com a parceira sexual, tá? E isso acontece por ação da ocitocina. É uma resposta hormonal transitória, e aí depois que eu tenho o orgasmo, eu diminuo a produção da ocitocina e essa resposta para. Durante o orgasmo, eu também tenho a liberação da endorfina, que é o mesmo hormônio que eu secreto depois do meu treino, tá? Esse hormônio, ele dá também bem-estar psicológico e uma sensação de bem-estar físico, tá? Tanto que depois que a gente termina um treino legal, que não tá com muita dor nem nada, você tem uma sensação física boa, gostosa. É endorfina. Gera, inclusive, aumento da predisposição. A pessoa ela fica mais ativa para depois fazer outras atividades. Então, depois do ato sexual, a mulher libera a dopamina e a serotonina, que dá aquela sensação boa de bem-estar. E no orgasmo, aquela sensação forte e gostosa de prazer acontece porque a gente recebe uma quantidade absurda de dopamina e serotonina no cérebro, tá? A sensação do prazer durante o orgasmo acontece por esse excesso de dopamina e serotonina. Além disso, eu tenho a ocitocina,
que dá uma sensação de bem-estar e muda o humor da pessoa. A pessoa tende a ficar mais amorosa, mais carinhosa com o parceiro. E eu também tenho a liberação de endorfina, que dá bem-estar físico e permite também predisposição da pessoa para a pessoa poder fazer outras atividades. Claro, pós-orgasmo eu tenho respostas e respostas. Por exemplo, nos homens eu tenho a liberação de dopamina, de serotonina, e eu tenho uma liberação absurda de melatonina. Então é comum, por exemplo, dar sono nos homens depois do ato sexual, né? E aí, claro, se a pessoa vai continuar fazendo sexo durante a noite, ela precisa cuidar para não dormir. Mas nos homens tem essa resposta, e nas mulheres eu tenho a questão da endorfina, da ocitocina e da endorfina, além da dopamina e da serotonina. Além disso, o homem depende da produção de espermatozoide, líquido prostático e vesical para a formação do sêmen para ter a ejaculação, tá? Como nós vimos em ato sexual masculino, com o passar do tempo, o homem tende a diminuir a produção de espermatozoides gradualmente e, consequentemente, isso afeta na prática sexual masculina, no ato sexual masculino. O que isso quer dizer? O homem, necessariamente, para produzir espermatozoide de novo, o suficiente, para produzir líquido vesical, líquido prostático, ele vai precisar de um tempo entre um ato sexual e outro. Ele precisa de um tempo para poder se recuperar. A mulher, não. A mulher, a mulher não precisa produzir nada específico durante o ato sexual. É por isso, então, por exemplo, que os caras tendem É que depende. Quando a pessoa é muito nova, por volta dos 20 e poucos anos, ela tende a ser mais acelerada, ela se recupera mais fácil. Mas quando começa a chegar na minha idade, de 30 e poucos anos, esse tempo de recuperação aumenta, né, de uma relação sexual para outra, tanto para gerar excitação e ereção, quanto para produzir espermatozoide. E conforme vai passando o tempo, esse espaço vai aumentando mais ainda. Com 40 anos, a pessoa tem muito mais dificuldade, por exemplo, de ter várias relações seguidas do que ela tinha com 30, do que ela tinha com 20, por exemplo, né? E aí, isso, com o passar do tempo também, por alterações hormonais, o homem vai tendo problema de ereção, né, de poder gerar excitação sexual suficiente para começar o sexo. Já a mulher, não. A mulher, se depender da mulher, ela consegue ter uma relação sexual atrás da outra enquanto ela estiver bem, enquanto ela estiver excitada, psicologicamente ativa, para poder rolar o sexo em si. Mas é isso. Com relação a ato sexual feminino, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Então é isso, galera. Eu tinha umas curiosidades para passar, que foram essas, né, da parte de hormônios com resposta ao humor, e principalmente a secreção de hormônios durante o sexo, tá? Tem as matériazinhas que eu deixei aqui no chat, para vocês darem uma olhada depois, que se aprofundam mais essa parte. Informação acurada, informação de qualidade. E aí é isso. Se alguém tiver alguma dúvida... Pode tirar com flash, esqueci de avisar você. Opa! E aí, se alguém tiver alguma dúvida, só dá um toque, tá? E a gente tira essa dúvida. Até aqui é o conteúdo da prova de vocês, da semana que vem, tá? Daqui para trás, até o que a gente viu no primeiro dia de aula, é todo o conteúdo da prova. Se vocês forem olhar nos slides, o slide 1 e o slide 2. Beleza? Então, galera, já que nós terminamos esse tema e nós temos ainda mais 20 e poucos minutinhos, vamos dar uma explorada no nosso próximo tema,
né, vamos dar continuidade na nossa disciplina falando de sistema cardiovascular, que particularmente é um sistema que eu gosto muito de... Depois da área que eu pesquiso, é o tema que eu mais gosto de ler, assim, fora do trabalho propriamente dito. E foi o primeiro tema que eu dei aula. Quer dizer, deixa eu fazer... A primeira aula que eu dei na vida foi estágio docência, né, no mestrado. Foi com o professor de Fisiologia Humana 2, professor Luiz Carlos. E o tema foi sistema cardiovascular. Eu não dei todos os temas que eu vou dar para vocês agora, mas eu dei a maioria dos temas naquela época. E coincidentemente, 2 anos e meio depois, eu prestei o concurso na FEMA e o tema que caiu na prova do concurso foi sistema cardiovascular. Então, essa literalmente foi a primeira aula que eu dei na vida e foi a primeira aula que eu dei enquanto profissional, enquanto professor, tá? Então, enfim, é um tema que eu gosto bastante, tem bastante coisa pra gente visualizar, ele é muito interessante, eu espero que seja legal para vocês também. Bom, sistema cardiovascular. Função da circulação sanguínea, galera. A principal função, levar nutrientes e hormônios aos tecidos e eliminar catabólitos, tá? Como assim? Bom, levar hormônios e nutrientes, a gente já está falando já de outros temas anteriores da fisiologia humana. Eu sei que para os meus tecidos funcionarem, eles precisam de oxigênio, eles precisam de lipídios, eles precisam de glicose, para que eles possam funcionar de maneira correta. Quem que leva esses nutrientes até os meus tecidos é o sistema circulatório, tá? São as artérias e as veias. Eu tenho diferentes tipos de vasos sanguíneos no meu sistema circulatório. Esse sistema também é responsável por eliminar catabólitos, tá? Como assim eliminar catabólitos? Os meus tecidos, assim como quando a gente come, se alimenta, retira os nutrientes da comida e faz o nosso cocô, ou faz o nosso xixi, dependendo, os nossos tecidos, eles funcionam de forma semelhante, tá? Para produzir energia, eles liberam substâncias que eles não vão utilizar, essa substância tem que ser descartada em algum lugar, tá? Esses tecidos podem liberar água, e a água o nosso corpo utiliza, né? Então a água ela é reabsorvida, ela é reaproveitada. E esses tecidos podem liberar gás dióxido de carbono. Dióxido de carbono, tá? Esse dióxido de carbono, eu preciso eliminar ele de alguma forma. Alguém sabe me dizer como que eu elimino o dióxido de carbono do meu corpo? Eu elimino gás dióxido de carbono, ou CO2, do meu corpo pela respiração. Tá? Da mesma forma que eu inspiro oxigênio, eu coloco gás carbônico, dióxido de carbono para fora. Ou eu coloco CO2 para fora. Tá? Então todo o CO2 que os meus tecidos liberam, enquanto eles estão produzindo energia, ele é transportado na corrente sanguínea e é levado até os meus pulmões, para que os meus pulmões, fazendo as trocas gasosas, possam liberar esse dióxido de carbono na atmosfera. Então, principal função da circulação, levar nutrientes para os meus tecidos e remover os catabólitos, remover todas as substâncias que os tecidos produzem durante a produção energética. E aí o que for gás eu elimino na respiração, o que for sólido eu vou eliminar pelo meu sistema excretor, pelos meus rins, bexiga
uretra e o órgão que eu uso para fazer o meu xixi, seja a vagina ou seja o pênis. Além disso, o sistema circulatório atua para manter a homeostase do organismo, tá? Mais especificamente, manter a concentração de nutrientes circulantes e de outras substâncias, e também fazer a manutenção da minha temperatura corporal. Então vamos por partes. Manter a homeostase do organismo. Como nós vimos em homeostase, lá no começo do semestre, eu tenho concentrações normais de glicose, de lipídio, de oxigênio, de sódio, de potássio, de bicarbonato, de água, dentro e fora dos meus tecidos, tá? Então eu mantenho a homeostase quando eu vou levar o nutriente até a minha célula, eu mantenho a homeostase quando eu retiro o catabólito da minha célula, eu mantenho a minha homeostase quando eu vou controlar a quantidade de sal, de sódio circulante. Enfim, mantenho a homeostase quando eu vou controlar a quantidade de água presente no meu plasma sanguíneo, tá? Enfim, por diversas situações eu tenho manutenção da minha homeostase, tá? E isso acontece pelo funcionamento do sistema circulatório, pelo fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, ele é regulado e ele também regula o que chega e o que sai dos meus tecidos. Os meus vasos, as minhas artérias têm mecanismos para poder fazer contração e relaxamento dos vasos, ou vasoconstrição e vasodilatação. E o meu coração também possui mecanismos para aumentar a quantidade de batimento cardíaco ou reduzir mediante as minhas necessidades, tá? Temperatura corporal. A nossa temperatura corporal provém do nosso metabolismo. Tá? O que é o nosso metabolismo? Para a gente poder lembrar aqui rapidão. A nossa produção de energia, quando eu degrado um nutriente para produzir energia na forma de ATP, na forma de adenosina trifosfato, tá? Então, durante a minha produção energética e o gasto energético, principalmente, eu tenho a produção de calor. Toda forma de energia no meu corpo, ela é liberada na forma de calor. Então, o meu corpo tende a produzir muito calor. Muito, muito, muito calor. Só que assim, para eu manter a minha homeostase, eu também preciso manter a minha temperatura corporal normal, próxima de 36 graus Celsius e meio. Então, se eu aumento a quantidade de calor no meu corpo, eu preciso dissipar esse calor. E eu dissipo esse calor como? Eu dissipo esse calor pela corrente sanguínea. Da mesma forma, se eu precisar me aquecer, se eu precisar produzir calor, eu aumento o metabolismo, e esse calor é distribuído pela corrente sanguínea também, tá? Então, o controle da temperatura corporal está diretamente ligado ao meu sistema circulatório, seja para dissipar o calor que eu produzo, ou seja para reter esse calor nos meus tecidos. E eu também tenho a defesa do meu organismo. Então, todas as células de defesa do meu corpo serão produzidas por diferentes órgãos, pelo baço, pelo timo, ou pelo músculo esquelético, que eu também produzo substâncias anti-inflamatórias. E essas substâncias são conduzidas para todos os tecidos do corpo pela circulação sanguínea. Então, quando eu estou gripado e o vírus da gripe está no meu corpo, as células de defesa viajam ao meu corpo pelo meu sistema sanguíneo. Tá? Quando eu tenho que
utilizando o sistema linfático como exemplo, o sistema linfático também transporta células de defesa pelo meu corpo, e assim como a circulação sanguínea, a circulação linfática também compõe a minha circulação. Então, toda a defesa do meu organismo, ao transporte de anticorpos, a sinalização inflamatória, ela acontece pelo sistema sanguíneo. Ela acontece porque o sangue está levando uma substância de uma ponta à outra. Tá? Bom, eu vou explorar algumas estruturas. Eu sei que vocês já tiveram isso com a Lilian, tá? Mas eu vou explorar algumas estruturas. E só para a gente poder ir em cima das estruturas que eu vou precisar aprender para entender como funciona a circulação sanguínea, tá? Então, primeiramente, eu tenho o coração. Esse coração está fechado dentro da minha caixa torácica, envolto pelos meus lobos direito e esquerdo do pulmão, coberto por uma membrana chamada pericárdio, que evita o atrito do músculo cardíaco com a parede do pulmão, propriamente dita. Tá? E aqui está o meu coraçãozinho. O meu coração, ele é irrigado por artérias e por veias. A parte principal do rolê, ainda que a gente vai explorar mais daqui a pouco, mas eu preciso falar. O meu coração é dividido em 4 câmaras, galera. 4 câmaras. Como assim 4 câmaras? Primeiramente, entre átrios e ventrículos. Tá? O que são os átrios? São as cavidades do meu coração que recebem sangue de alguma região. O átrio direito, ele recebe o sangue proveniente da minha circulação sistêmica, ou seja, ele recebe sangue proveniente de todo o meu corpo, que é esse sangue que sai com gás dióxido de carbono. E o átrio esquerdo, ele recebe sangue oxigenado do pulmão. Tá? Então, enquanto numa parte do meu corpo eu vou retirando todo o gás de dióxido de carbono para mandar para o pulmão, e esse dióxido de carbono vem para o átrio direito, o átrio esquerdo ele vem com sangue oxigenado do pulmão, sangue que eu já mandei o dióxido de carbono embora e abasteci com oxigênio. Tá? O sangue que tem maior concentração de dióxido de carbono, eu vou chamar de sangue venoso. Sangue venoso. Por que sangue venoso? Porque é o sangue que flui pelas veias. E o sangue que chega com maior concentração de oxigênio, eu chamarei de sangue arterial. Por que arterial? Porque ele flui pelas minhas artérias. Artérias, tá? Então, eu tenho 2 lados do meu coração. O lado direito só recebe e bombeia fluxo de sangue venoso. E o lado esquerdo só recebe e bombeia o fluxo de sangue arterial. Se os átrios, que são a parte superior do coração, recebem a circulação sanguínea que chega do corpo, o lado direito recebe sangue venoso, que vem de todo o meu corpo, e o lado esquerdo recebe sangue arterial, que vem do meu pulmão. Quem é a cavidade do coração que vai bombear esse sangue para fora do coração? São os ventrículos. Ventrículos. Tá? O ventrículo direito vai bombear sangue venoso pela artéria pulmonar e esse sangue vai pro pulmão.
Você vai pela artéria pulmonar, vai para o pulmão. E o sangue, e o ventrículo esquerdo, se o ventrículo direito bombeia sangue para o pulmão, o ventrículo esquerdo bombeia sangue para o restante do meu corpo. O ventrículo esquerdo ele bombeia sangue oxigenado para a minha circulação sistêmica, para todos os tecidos do meu corpo. Tá? Então vamos lá diferenciar essas 4 cavidades do meu coração, essas 4 câmaras. Primeiro, o meu coração é dividido em lado direito e lado esquerdo. O lado direito bombeia sangue venoso, recebe sangue venoso pela veia cava superior, pela veia cava inferior. Esse sangue vai para o átrio direito. As válvulas ou valvas tricúspides do átrio abrem, o átrio contrai e o sangue venoso flui do átrio para o ventrículo direito. E o ventrículo direito, por sua vez, contrai e bombeia esse sangue pela artéria pulmonar até os meus pulmões. Quando chega nos pulmões, esse sangue vai passar por um processo chamado hematose. Na hematose rola a troca gasosa. Eu tiro gás de dióxido de carbono, libero na minha respiração para eu poder respirar para fora do meu corpo na atmosfera, e ele recebe oxigênio pelo sistema respiratório, e esse oxigênio é adicionado no meu sangue, que era sangue venoso, porque veio com excesso de dióxido de carbono e agora virou sangue arterial. Esse sangue arterial, ele vai fluir pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo se enche de sangue, as válvulas mitrais, as válvulas mitrais, elas se fecham, quer dizer, se abrem, as válvulas se abrem, e o sangue, quando o átrio contrai, flui do átrio para o ventrículo. Essas válvulas são como se fossem portas mesmo, para impedir que o sangue tenha refluxo, para impedir que ele volte. O sangue segue um sentido, uma direção e um sentido único na circulação. Ele nunca volta. Ele anda sempre para frente. Então, no coração, como o meu coração ele bate muito, para evitar que o sangue volte do ventrículo para o átrio, ou do átrio volte para a veia cava superior, ou pela veia pulmonar, eu tenho essas comportas, essas estruturas chamadas válvulas. Eu tenho válvula tricúspide do lado direito, válvula mitral do lado esquerdo, e eu tenho também as minhas válvulas na saída da artéria pulmonar e na saída da artéria aorta, tá? Mas vamos voltar para cá. No meu ventrículo, no meu átrio esquerdo, eu recebo o sangue da veia pulmonar, que é o sangue arterial recheado de oxigênio. O átrio esquerdo contrai, o sangue vai para o ventrículo esquerdo, e aí o ventrículo esquerdo contrai, manda esse sangue pela minha artéria aorta para toda a minha circulação sanguínea. Toda a circulação sanguínea. E aí, os meus tecidos serão nutridos, tá? Então, mais uma vez, 4 cavidades do coração. O coração é dividido em lado direito e esquerdo. Ele tem 2 átrios que recebem o sangue de outras partes do meu corpo e 2 ventrículos que bombeiam o sangue para fora do coração. Tá? Bom, galera, vamos então ficando por aqui esta semana. E o recado que eu tenho para dar para vocês é: temos nossa provinha quarta-feira que vem, tá? Ela vai ficar disponível 24 horas no sistema, se alguém não conseguir fazer a prova na hora. Mas, por favor, tentem aparecer na aula, deixar o oizinho de vocês aqui no nosso chat para eu poder fazer a chamada. E durante a prova eu vou estar disponível. Não poderia ajudar com relação à resposta, mas
poderia ajudar caso ocorra algum problema ou caso alguém tenha alguma dúvida de preenchimento da prova, não sei, alguma questão. Mas é isso. Essa aula eu vou tentar colocar entre amanhã e segunda, já disponível para vocês consultarem, tá? Afinal de contas, o finzinho dela tem conteúdo que pode cair na prova. E no mais eu estou à disposição, beleza? Na aula, conforme o pessoal for entregando a prova, eu vou tentar fazer a correção da prova e já disponibilizar a nota no Moodle. Dependendo, eu posso falar ao vivo também, mas disponibilizar no Moodle. E se não der tempo de eu corrigir todas as provas durante a aula, ou se não der, porque teve gente que vai fazer depois tudo, a prova fica disponível 24 horas no sistema. Depois de 24 horas, como a gente já conversou de outras vezes, o sistema fecha, não dá para mais mandar a prova. Então tentem mandar a prova nesse período o quanto antes. E aí depois eu corrijo, coloco a nota no Moodle. E aí a primeira aula que nós tivermos na sexta, a gente, antes de começar a aula, de retomar o tema, faz a correção da prova. Tá? Discute questão por questão, o que estava certo, o que estava errado, por que é assim, por que é assado.